Desviar da fé é sair da direção da palavra, amigo. Não é sair de igreja, não. Tem muita gente que pensa que, eita, fulano desviou. Por quê? Porque saiu da igreja. Mas eu quero que vocês me mostrem onde é que tem algum texto mostrando alguém para não sair de igreja. Para estar em igreja. Me mostrem, por favor. Vocês que pregam isso, vocês que são igrejanistas, que defendem, né, esse sistema religioso, esse local místico de igreja, onde você diz que é ali, que adora, que encontra Deus, que vive para Deus, que é de Deus. Vocês que pregam isso, por favor, coloca aqui no comentário onde é que tem Jesus ou os apóstolos ensinando isso que vocês aprenderam dentro das igrejas com seus líderes. Me mostre aí onde é que tem aqui na palavra, essa orientação para os cristãos. Não é crente de religião evangélica. É os cristãos, os que são discípulos de Cristo. Temos que ir até o fim para não apostatar da fé. Não é não apostatar de igreja. É da fé. E a fé é a vida na direção da palavra. É a vida confiando na palavra. É a vida esperando na palavra. É a vida dirigido na palavra. É a vida submisso à palavra. É a vida servindo, andando pela palavra. E a palavra é Jesus. O que ele ensinou. Essa é a fé que nos leva a alcançar a salvação no final dessa caminhada. E cuidado, para você não apostatar da fé. Porque esse é o trabalho do diabo. Não é tirar ninguém de igreja, é tirar você da fé. É tirar você da palavra. É tirar o entendimento da palavra. É desviar você do princípio da palavra. É tirar você da submissão e da esperança e da direção de Cristo. Cuidado. Tem muita gente dentro de igreja que já apostataram da fé, ó, há muito e muito tempo e não sabe. E está sendo advertido, mas não são prudentes para analisar. Não examinam a fé. Por isso que foram reprovados. Por isso que Paulo vai dizer, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se permanece na fé, ou se já não fostes reprovados. Quantos estão reprovados? Quantos vivendo reuniões adorando a Deus em vão? Quantos mortos com o nome de que vivem? Por quê? Porque já apartaram-se de Deus, apostataram da fé, já não estão mais sendo conduzidos, nem guiados, nem estão sendo submissos à palavra. Estão sendo escravos, submissos, guiados, orientados, devotos à instituição religiosa, à doutrina de homens, ao que os homens determinam. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a nossa fé tem que estar em Cristo, na palavra dele, submisso, guardando, sendo fiel, praticante, jurando fidelidade. Não é a doutrina de igreja, nem a líder religioso, é a Jesus e a sua palavra. Foi isso que Jesus disse. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que no final nós temos que permanecer fiel. Guardando a palavra dele e não negando o nome dele. Não negar o nome de Cristo é se manter no senhorio dele, submisso a ele e não se contaminar, nem prostituir-se com nenhum outro sistema que imponha em você ordenança que não é a de Cristo. Tem muita gente que está se prostituindo dentro de igreja. Estou falando de prostituição espiritual, porque já abandonaram o compromisso, a fidelidade com Cristo pela palavra. Você só pode ser fiel a Cristo. Você só pode estar com fidelidade a Cristo. Você só pode estar andando com Cristo se estiver na palavra dele. Por isso que eu digo, tem muita gente dentro das igrejas que apostataram da fé, se prostituíram com doutrinas heréticas, estão apartados de Cristo e não estão sendo fiel a Cristo porque não estão submissos a ele pela palavra dele. Estão servindo outros senhores. Quem é os senhores desse povo? As igrejas, as instituições, os líderes, as obrigações que estabelecem lá. É o que o povo está vivendo submisso. Não é a Cristo. Logo Jesus vai dizer assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então logo vocês não me têm como Senhor. Você diz que eu sou o Senhor.
Muitos estão dizendo aí, Jesus é grande, Jesus é poderoso, Ele é o Salvador, Ele é Deus verdadeiro, da boca para fora. Mas estão buscando salvação dentro de obra de igreja? Estão entendendo que só são salvos se estiver dentro de igreja? Estão submissos, não é a Cristo nem a palavra dele, é a doutrina dos homens de igreja? Estão vivendo os preceitos dos homens mais do que a palavra? Então logo, da boca para fora você fala. Mas isso não leva você a Deus. Porque Jesus vai dizer também, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Por que não vai entrar? Vou repetir novamente. Jesus vai dizer assim. Está lá em Mateus 7, 21 por aí. Isso você encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 21. Jesus vai dizer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Bem, o que é que a gente aprende aí? Quem é que vai entrar no reino dos céus? Quem é que vai entrar na vida eterna? Quem é que vai herdar a salvação? É quem está dentro de igreja? É quem está praticando obras de justificação? Obras para serem aceitos por Deus? Quem é que vai entrar na eternidade com Deus? É quem está sendo cumpridor dos rituais e da devoção das ordenanças da igreja? Só aquele que pratica a palavra. Só aquele que anda na direção da palavra. Só aquele que está, não em igreja, mas na palavra. Para ser igreja, você tem que estar na palavra. E não estar dentro de igreja para ser salvo. Você tem que ser igreja, estar na palavra para ser salvo. Membro que forma a igreja. Meus amados irmãos, é tempo de despertar. Eu só trago aqui conteúdo que é importante, sólido, para lhe fortalecer, lhe advertir, lhe esclarecer e lhe tirar do engano. Se você der ouvido, você vai começar a ser tocado e ser instruído, esclarecido pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele só trabalha nas vossas vidas se vós estiver dando ouvido à palavra. E o que você está ouvindo aqui é tudo principiado na palavra. Não endureça o vosso coração. Tem muita gente aí dando ouvido a muitas vozes, mas a voz de Deus é aquela que está te levando à palavra. Meus amigos, há uma confusão muito grande de caminhos de Deus. Meus amigos, há uma confusão muito grande de homens de Deus. Meus amigos, meus irmãos, há uma grande banalização de doutrina, de revelação, de profecia, de caminhos que o povo está sendo convidado a andar e práticas a viver como se fosse de Deus. Cuidado. Por isso que a Bíblia vai dizer que o simples dá crédito a tudo. Mas o prudente, ele analisa, examina, ele atenta para o que ouve e analisa. Ele não recebe tudo dizendo, aleluia, glória a Deus, é forte, é poder, né? Os meninos não têm essa coisa, né? Os meninos não têm essa questão de dizer isso, né? Eita, é forte, eita, é mistério, eita, é poder. Os meninos falam isso, mas quem é prudente fica analisando e vai examinar. Meninos são levados por vento de doutrinas. Meninos são enganados por doutrina de demônios. Meninos são feitos negócio de homens. Meninos é levado por heresias. Mas o prudente mantém-se firme na rocha, que é a palavra de Cristo, que é o que Cristo ensinou, que é o próprio Jesus. A minha fé está firmada, não é igreja, não é em doutrina de igreja, não é em doutrina de pastor, de teólogo, de nenhum homem. A minha fé não está firmada dentro de religião ou instituição. A minha vida com Deus não depende de uma religião, de uma instituição, de uma igreja, de ser fiel a homem, a ninguém. A minha vida de comunhão com Deus, a minha fé firmada em Deus está em Cristo, pela palavra de Cristo.